Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos para mais uma aula de catequese, CDF, certo? Vamos para o dia do Senhor 19. Ok? Vamos avançando sempre aí para aprendermos mais sobre as doutrinas reformadas, sobre aquilo que a Escritura nos ensina, beleza? Então, vamos para o dia do Senhor 19. Já estou com o site do Catecismo aqui aberto. Pergunta 50. Eu vou ler aqui pergunta 50 e resposta. Por que se acrescentou está sentado à mão direita de Deus? No caso de Deus Pai Todo-Poderoso. A resposta: Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá como o cabeça da sua igreja, por meio de quem o Pai governa todas as coisas. Eu vou ler o versículo bíblico, o primeiro, né? Da referência, que é Efésios 1, verso 20 a 23, que diz bem assim: Que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós temos aqui então, irmãos, uma referência do texto, né? Tem os outros versículos aqui que vocês devem ler depois, né? Para ficar mais inteirados da doutrina. Mas esse texto de Efésios aqui, para mim, agora, para essa explicação é suficiente, certo? Da pergunta 50 e resposta, não é? Quando fala por que se acrescentou está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? E a resposta: Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá como cabeça da sua igreja, por meio de quem o Pai governa todas as coisas. A imagem aqui é a imagem do rei, certo? Essa imagem do reino é mais ou menos assim, para a gente começar a compreender. Por exemplo, aquela imagem que a gente percebe descrita no Salmo 2, não é? Que nós cantamos, que eu amo esse salmo, não é? Um salmo de autoridade e tal, que fala sobre o rei ungido do Senhor. A imagem é a que nós vemos em Israel, por exemplo, não é? As nações tinham seus reis, não é? Muitas das nações, os reis se consideravam como deuses, né? O próprio Deus da nação, algumas outras divindades, mas a figura do rei era central. Em Israel, a figura do rei era muito importante, mas não era central, porque o rei era um oficial de Deus, certo? Tal como profeta e sacerdote. Então havia uma importância muito grande desses três ofícios. Mas pensando na questão de rei, o que é que você tinha como governo? Não é? Você tinha Deus, não é? Ou seja, o grande rei do universo, Deus, não é? Que é a razão e a fonte de toda autoridade, e ele constitui uma autoridade governamental, uma autoridade política, que é o rei, não é? A autoridade real. Então você tem Deus e o rei, que obedece a Deus, não é? E por fim, Deus governa o povo por meio desse rei, certo? É mais ou menos assim que a gente tem que entender essa imagem. E então, Cristo, ele sobe aos céus e é acrescentado no nosso credo, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, fazendo referência justamente à sua autoridade agora, não é? Ele subiu ao Monte Santo do Senhor, ele é o rei ungido, aquele que Deus escolheu, certo? É o rei eleito de Deus, não é? É o verdadeiro homem segundo o coração de Deus, ou seja, é o grande ungido do Senhor. Davi foi chamado de ungido, não é? Havia essa questão da unção com óleo no Antigo Testamento para a ordenação do ofício, não é? Tanto para sacerdote como para rei. E Davi é chamado, por exemplo, de ungido do Senhor, não é? Só que essa unção de Davi, não é uma referência, é uma unção profética e tipológica acerca da pessoa de Cristo. Porque Cristo é o eleito, o rei ungido do Senhor. É a descrição do próprio Salmo de Davi no Salmo 2, não é? E vários outros salmos também, mas especialmente no 2. Então nós vemos de maneira bastante clara Cristo como sendo o rei ungido. E esse é o rei, não é? O único rei digno de subir até o Monte Santo do Senhor, aos céus, não é? E ali assentar-se no seu trono, não é? E é isso que Cristo faz. Então, quando nós temos a descrição do credo apostólico, né, o artigo de fé de que ele subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, significa dizer que esse rei, não é, que é um homem, que é Deus conosco, é Deus que se tornou homem, como homem, ele sobe aos céus, eleva a nossa natureza, e ele, como esse rei ungido, esse rei eleito, ele recebe autoridade. Ele está se assentando no trono por causa da autoridade. Veja, Deus, o Pai, está assentado no seu trono.
Deus Pai Todo-Poderoso. E o rei ungido do Senhor, né, o rei ungido do Deus Pai Todo-Poderoso, que é Cristo, seu Filho, que é Deus, assentou-se à sua destra nas alturas, né? E isso significa justamente que ele recebeu toda a autoridade como rei. Ele é o rei do Senhor. Ele é o rei ungido do Senhor, não é? Então é por meio de Cristo que Deus governa a sua igreja, certo? Cristo é o cabeça nesse sentido, a igreja é o corpo, e Deus nesse sentido, o Pai, governa, não é? Essa igreja, o seu povo, por meio do cabeça, que é Jesus Cristo, entendeu? Então essa é a relação que é colocada aqui no Credo Apostólico, e é o que nós estamos observando aqui no Dia do Senhor 19, na pergunta 50. Então, Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá como cabeça da sua igreja. Enquanto ele estava aqui, ele estava nos ensinando, mas subindo aos céus e assumindo essa posição de rei, de líder, de cabeça da sua igreja, não é, do povo de Deus, da nova criação, de herdeiro da nova criação, é que ele é coroado como cabeça da sua igreja, como grande rei, certo? E ele fala, por meio de quem o Pai governa todas as coisas. Então, veja, o rei prometido, o que Israel esperava, né? Um rei justo, um rei fiel, não é? Por meio de quem Deus governaria todas as coisas com justiça. Um rei que fosse fiel a Deus. Nenhum rei que tivemos na história da redenção foi perfeito. Não é? Todo rei, por mais que tivesse sido usado por Deus, como Davi e outros, nunca jamais pôde atingir esse nível de Cristo. É claro, né? Isso é óbvio. Nunca pôde subir para ter dignidade de se assentar, não é? Como um homem, à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no seu trono. Cristo é esse rei, não é? Ele assume a identidade humana, a natureza humana, não é? E é coroado como esse rei, certo? E ele é esse rei perfeito, não é? Esse rei que governa perfeitamente, não é? Esse mundo criado, não é? Então ele é esse rei prometido, esse rei perfeito, ungido do Senhor. Ou seja, por meio de quem o Pai governa todas as coisas. Não é? Então, essa é a referência à autoridade de Cristo como aquele que governa. É por isso que no Salmo, né, nós cantamos, como está escrito, né? Pede-me e te darei as nações e os fins da terra como tua posse. Não é? A promessa que Deus faz para esse rei ungido dele é a promessa de que ele será o dono de todas as coisas. Pede-me, ou seja, pede a mim e te darei as nações. Não é? Nós sabemos que Cristo, o Espírito Santo, a Trindade em si, não é? Deus no sentido geral é criador. Não é? Só que, para fazer uma distinção nas pessoas, né, em como as pessoas da Trindade se revelam, em como Deus se revela, não é, nas três pessoas da Trindade, nós percebemos que há uma ênfase maior na figura do Pai como Criador. Há uma ênfase maior, embora há uma ênfase maior na figura do Pai como Criador, mas você vê lá o tempo todo a ação do Espírito Santo, do Filho. Não é? Porque a ênfase do Filho como Redentor, como Salvador, mas está também demonstrando ali que é por meio dele que Deus cria todas as coisas, por meio dele foram feitas todas as coisas, ele é Criador nesse sentido, e o Espírito Santo do mesmo jeito. Não é? A ênfase dele é como santificador, consolador, aquele que sela o povo de Deus, aquele que preenche todas as coisas, não é? E que dá vida a todas as coisas, pelo seu poder. Mas ele é colocado como Criador também, não é? Ou seja, Deus é Criador. Porém, pensando nas três pessoas da Trindade, o Pai é que tem essa função revelacional de criar, não é? Recebe essa função, ele, aliás, assume essa função nesse pacto trinitário de redenção. Né? Então o Pai cria, o Filho redime a criação, não é, com sua obra, não é? Ele é o Redentor, e o Espírito Santo é aquele que santifica, é aquele que começa a fazer uma nova criação por meio da obra do Filho. Percebe? Então, o Rei prometido de Deus, né, vamos dizer assim, para o seu povo, para Israel, para a igreja, é um rei que vai ser herdeiro de tudo. Por isso ele fala, pede a mim e te darei as nações e os fins da terra como tua posse. Você, ou seja, o rei ungido, é aquele que é herdeiro, não é? O primogênito de toda a criação. É a referência que nós temos nas cartas de Paulo. Isso significa o quê? Que ele é herdeiro de toda a criação. Tudo foi criado por ele, não é? Mas não só por ele, por meio dele no caso, mas para ele, não é? Para ele, certo? Ele é o grande herdeiro, esse é o rei perfeito e ele subiu aos céus, não é?
assentou-se à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso para ali manifestar-se como cabeça da sua igreja, não é? Como grande rei do povo de Deus, não é? Da igreja de Deus. Certo? A pergunta 51, nós demos: que benefício tem para nós esta glória de Cristo, o nosso cabeça? Então, nós primeiro pensamos no que isso significa, não é? Por que se acrescentou? Ou seja, o que isso significa? Qual a razão de colocar isso no credo? O que nós estamos querendo dizer com isso? O que a igreja está confessando com isso? Mas agora a pergunta pastoral: que benefício tem para nós esta glória de Cristo, nosso cabeça? Ele foi glorificado nos céus, não é? Ele foi reconhecido nos céus, exaltado, não é? Como nós vemos em Apocalipse, todos os seres celestiais adoram a ele, não é? O reconhecem. Mas a pergunta é, que maravilha, não é? Nós ansiamos por também ver essa glória de Cristo como era o seu desejo, como ele orou, não é? Na sua oração sacerdotal em João 17. Mas qual o benefício para nós como igreja? Essa glória dele, como nossa cabeça, não é? Primeiro, pelo seu Espírito Santo, ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Então a primeira parte da resposta acerca do benefício é que, subindo aos céus, lá, não é, assumindo essa posição de autoridade, certo? É que ele derrama sobre nós o Espírito Santo. Então, veja, o Espírito Santo não veio sobre a igreja, não é, de uma maneira decisiva antes da subida de Cristo. Ele teve que primeiro ir lá como rei no céu, não é? Para sentar no trono, receber a sua autoridade como cabeça da igreja. Então, como cabeça da igreja, é que ele envia o Espírito Santo. Ele envia a promessa feita no passado, não é, através dos santos profetas, para derramar sobre nós o Espírito Santo, isto é, os dons celestiais. Por meio da obra do Espírito Santo, os dons celestiais são derramados em nós. Não é? É isso, esse poder quem dá a identidade da igreja, é esse poder que mantém um povo de Deus firme. Apesar de nossas fraquezas como pecadores, ainda assim, são esses dons celestiais que mantêm a igreja de pé. É a ação do Espírito Santo. Então essa é a primeira parte que nós podemos ler aqui em Efésios 4, que é bastante claro isso. Eu acho o texto de Efésios 4 fantástico por causa disso. A partir do versículo 7, deixa eu ver até onde vai, viu? Efésios 4, cadê? Do 7 ao 12. Vamos ler então. Vamos lá. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então veja isso aí, presta atenção. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então é por essa subida de Cristo aos céus que nós recebemos dons, não é? Ora, isto ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu, veja, agora eu vou falar sobre os ofícios da igreja. Então, os ofícios são dons de Cristo, não é? É por isso que a nossa mentalidade, reformados como a questão dos ofícios, não é? Nunca é de usar o ofício para trazer benefício pessoal para o indivíduo que foi ordenado, para dar destaque à figura dos oficiais, mas, como o próprio texto fala, esses ofícios são dons de Cristo. Percebe? São ofícios de Cristo. Faz parte dessa unção dele compartilhada sobre nós. E ele dá esses dons para exercer o seu governo. É simplesmente isso. Então, o que um oficial da igreja está fazendo, seja ele pastor, não é, presbítero ou diácono, eles estão exercendo o governo de Cristo. Nós não falamos em nosso próprio nome, mas no nome de Cristo. Então toda a autoridade é dele e não nossa. Isso se perdeu um pouquinho, não é, na cristandade, porque tanto no catolicismo romano, como também no próprio evangelicalismo, no sentido bastante geral, não todos, é claro, evangélicos são assim, mas boa parte, infelizmente, é assim, eles colocam a ênfase muito grande, não é, nessa questão de unção, vamos dizer assim, como se eles fossem reis, percebe? E a estrutura do Novo Testamento é diferente. Nós não estamos vendo uma teocracia, não é? O povo de Deus não é um povo que está preso a uma cultura apenas, a uma nação, mas é um povo multicultural, vamos dizer assim. Não é? É o mesmo povo que crê na mesma verdade do Evangelho, mas que tem algumas nuances diferentes, como, por exemplo, estilos de governo, método de governo, não é? E tudo isso aí faz parte dessa diversidade da humanidade, e Deus estabelece o seu reino em todos esses lugares, não é? Sem transformar
ou fixar a cultura em um modelo apenas, não é? Mas o ponto é viver o reino de Deus, independente da cultura que você viva, certo? E os ofícios, então, eles são de Cristo, não são nossos, não é? Eu não sou pastor porque eu sou pastor no sentido de que isso é um fim em si mesmo, não é? Mas porque esse dom, vamos dizer assim, é de Cristo. É Ele que derramou sobre mim, não é? Não, Ele derramou sobre a igreja, percebe? Então, isso não tem a ver com a minha pessoa, certo? Sem Cristo não tem autoridade nenhuma, então é o governo dele. Eu tenho sempre, todo oficial tem que pensar nisso, não é? É em nome de Cristo, é pelo governo dele que estamos fazendo o que fazemos. Por isso que nós temos que buscar tanto na Escritura, não é? Como ser um oficial, como agir com a igreja. Porque não é uma questão de opinião nossa, não somos nós quem definimos as coisas, quem mudamos as coisas. Porque eu citei o evangelicalismo e o catolicismo romano? Porque ambos demonstram muitas vezes essa ênfase demasiada na pessoa do oficial, não é? A pessoa que recebe o ofício, para eles tem uma importância elevadíssima. Está errado, não é? O oficial, aquele que recebeu o ofício, aponta para quem deu o ofício, não para si mesmo. Não é? Então o ponto não é o pastor Ademir ou qualquer outro pastor humano. O ponto é o pastor que é Cristo, certo? Ele é o rei, ele é o cabeça da igreja, e somente ele. Por isso não existe nas igrejas reformadas essa mentalidade episcopal, essa mentalidade de que você deve ter um líder humano central, essa figura, né, por exemplo, do Papa, que por mais que neguem, ou não, eu não sei, mas provavelmente vão negar se você perguntar isso, não é, ocupa um lugar demasiadamente elevado, não é? Superior, como se houvesse uma maior importância na vida daquela pessoa do que nas demais. Isso está completamente errado. A igreja só tem um rei, que é Cristo, e o Papa, não é tratado como tal, como se fosse um rei. Essa é a grande realidade, não é? É um tipo de respeito que nós devemos ter pelos oficiais, claro, mas a maneira como se trata o Papa é muito distante dos demais humanos. Entendeu a situação? É estranho. A mesma coisa é quando nós falamos de pastores no meio evangélico, não é? E no evangelicalismo onde é que nasce todo esse relativismo miserável de exaltação, não é? Ou seja, dos cristãos protestantes querendo voltar às suas raízes romanistas e não cristãs bíblicas, mas romanistas, é que começam a criar títulos, não é? Que por mais que eles queiram negar, substituem esse poder papal, não é? Já que a igreja romana tem um papa, nós precisamos também de papas. Vamos dar outros nomes para não confundir a gente com eles, não é? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, não é? Então você tem apóstolos, paipóstolos, não é? E assim por diante, bispos e reis, vamos dizer assim, certo? E isso mostra que as pessoas não entenderam o que isso significa ainda, não é? Não é? A glória de Cristo no céu significa que Ele é o cabeça da igreja, e não nós. E Ele é quem dá os dons. Os dons não são fim em si mesmo, e os dons, eles não saem de nós, eles vêm do alto, eles vêm de Cristo. Eles são derramados sobre nós, entendeu? Para servirmos a Cristo e exercermos o governo dele e não o nosso. Então ele vai dizer aqui: e ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Essas referências aqui do versículo 11, não é? São referências que tratam tanto dos ofícios presentes, como também ou seja, os que tinham continuidade, que tiveram continuidade, como também daqueles ofícios iniciais, não é? Que eram de lançamento de alicerce, por exemplo. A questão dos apóstolos é justamente isso, né? Os apóstolos, eles não eram simplesmente, porque a palavra apóstolo no fim vai significar missionário. Então é a mesma coisa, não é. As pessoas querem tratar o apóstolo como missionário, porque significa enviado, não é? Para tentar de alguma forma puxar o que nós chamamos de missionário hoje para apóstolo, certo? E é errado isso aí. É por isso que você percebe que no meio evangélico também, missionários têm uma importância muito grande, né? Se você é missionário, meu amigo, você é o cara, né? Isso é uma tolice, sem nenhum sentido, né? Uma maluquice mesmo. A ideia de apóstolo aqui é justamente as testemunhas de Cristo, aqueles que receberam uma missão diretamente dele, não foram terceirizados, não é? Mas receberam dele a missão, certo? Ou seja, esses aí receberam esse dom de edificação da igreja inicial. Eles precisavam fundamentar a igreja. Pode ver que toda a comunidade cristã que deu origem às demais foram fundadas pelos apóstolos, não é? Tiveram essa supervisão apostólica
esse cuidado apostólico, onde eles manifestaram esses dons, onde Deus manifestou poder por meio da vida deles, como curas milagrosas, não é, como autoridade, como determinação de doutrinas, como interpretação do Antigo Testamento. Eles fizeram tudo isso aí, certo? Eles são os intérpretes oficiais da Bíblia, então toda a doutrina que nós temos tem que vir deles. É isso que, por exemplo, é dizer que é uma igreja apostólica. Nós somos cristãos, uma igreja apostólica. A nossa igreja é apostólica. Por isso nós dizemos, né? Somos a igreja católica, apostólica, não é reformada. Por quê? Porque a igreja apostólica não é aquela que diz que tem um apóstolo vivo hoje, mas é aquela que está fundamentada na doutrina dos apóstolos, não é? Simplesmente, como nós aprendemos em Efésios 2, por exemplo, né? Ou seja, a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos lançaram os alicerces da igreja, não é? Essa foi a ordem de Cristo a eles, certo? Então eles são enviados do Senhor para esse fim, ok? Por isso, paralelo a esse trabalho dos apóstolos, você também tem os profetas que faziam essa cooperação mais local na igreja, vamos dizer assim. Os apóstolos eram enviados para estabelecer. Então eles tinham que estabelecer igrejas em várias localidades, estabelecer o povo de Deus ali, chamar as pessoas nesse sentido, não é? Os evangelistas, os profetas estavam ali com a igreja, também trazendo revelação, não é? Mas era uma coisa um pouco mais local. Não era essa questão de estar saindo para fundamentar e fazer supervisão. Eles estavam ali de maneira local, trazendo essa revelação, entendeu? Revelação do Senhor, não é? Conhecimento da palavra de Deus. Então veja, os profetas, não é? Orientando a igreja, ainda fazendo parte desses sinais. Então você percebe que essa função apostólica de estabelecimento da igreja, essa função profética, não é, de trazer revelação também para a igreja e edificação, consolo para a igreja, devido a tantos problemas que a igreja ia enfrentar de imediato, né? A igreja está sendo fundada, a igreja cristã está sendo estabelecida com suas doutrinas. Os apóstolos têm aquele papel de fazer essa transição de Antigo para Novo Testamento, não é, mostrando o que o Antigo Testamento significava, para onde ele apontou, e mostrando o seu cumprimento, não é, para que a igreja desenvolva a partir dessas bases, e os profetas ali consolando a igreja devido aos confrontos que a igreja sofreria de imediato, não é, quando começassem a pregar e espalhar o evangelho. E, paralelo a isso, essa função, não é, de estar pregando, percebe? Tanto localmente como fora, mas apenas de pregação, você tem os evangelistas. Os evangelistas não estabeleciam doutrinas da igreja. Eles apenas pregavam a igreja. Não é? Eram os evangelistas, como pregavam na igreja. Pregavam para as pessoas irem para a igreja. Ou seja, você percebe que é apenas a função de evangelista como nós temos hoje. Não é? Nesse sentido aqui, nós podemos encaixar, por exemplo, os missionários, não os apóstolos. Não é? E, por fim, e os outros para pastores e doutores. Então, você tem hoje funções óbvias na igreja evangelista, não é? Como uma questão geral, não é? Os missionários como uma questão geral, e outros para pastores e doutores. Então você tem missionários hoje na igreja, não como um ofício quando eu digo assim, não como um ofício mesmo, certo? Mas como esses que são pastores e mestres, ou seja, são pessoas que têm capacidade, têm dons para cuidar da igreja, não é? E são enviados, não é? Com toda essa capacidade, com os dons reconhecidos e com a capacitação da igreja também, para pregar o evangelho. Não é um trabalho, digamos assim, sem preparo, irresponsável, não é? Não é um ofício, vamos dizer assim. Mas você tem os ofícios que têm essa duração, não é? Porque agora são ofícios de cuidado da igreja, não é? Você tem a edificação, mas baseada no cuidado da igreja, que é o ofício de pastores e doutores. Os ensinadores da igreja, aqueles que pastoreiam um rebanho, que cuidam. Aí você pode encaixar presbítero, entendeu? Todos esses ofícios aí. Diáconos, não é? São os que pastoreiam o rebanho, vamos dizer assim, certo? E esses que têm esse dom, não é? Que também são pastores, certo? Por isso que Paulo fala sobre a questão de você honrar, não é? Com dobrados honorários, os presbíteros que se dedicam na palavra e no ensino, porque está tudo relacionado aqui, ok? Todos são dons de Cristo, nada que tem a ver com a gente, certo? Continuando, qual o objetivo disso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então esse é o objetivo, né? A edificação, o fortalecimento, não é? O cuidado do corpo de Cristo, para que a igreja possa amadurecer. Então, continuando, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então o objetivo desses dons que Cristo dá para exercer o seu governo na igreja, por meio da escritura da palavra,
é justamente para moldar a igreja, para amadurecer a igreja, até que a igreja alcance a estatura de Cristo, né? Ou seja, o propósito nosso, como nós vemos em Romanos 8, não é? 29, 30, é esse propósito de que Deus nos elegeu na eternidade para isso, para sermos como Cristo. Então, Deus faz isso de uma maneira ordinária. Ele dá dons, aquilo que é extraordinário, certo? Mas de uma maneira ordinária isso se manifesta, não é? Porque são dons manifestos em homens, não é? Para que, através do trabalho desses homens, que é um trabalho ordinário no que diz respeito a estudo, a visita, a conversa, a aconselhamento, a pregação, a ensino. Percebe? São coisas naturais, coisas comuns, entendeu? Mas tem eficácia, tem poder pela obra de Cristo, pela obra do Espírito Santo, porque são dons dele, certo? Então Deus trabalha dessa forma, de maneira simples, né? Ele manifesta a sua glória. Então veja, continuando. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, não é? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua operação de cada parte, a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então veja, esse texto realmente nos mostra com muita fidelidade, com muita força, não é? Esse benefício que nós temos de Cristo ter subido aos céus e ser manifestado lá como cabeça, né? Cristo sendo glorificado lá nos céus é o que nos dá essa bênção. Ele de lá, como glorioso Rei, nos envia essas bênçãos, esses dons, não é? E como cabeça, ele cuida desse corpo que somos nós e vai nos moldando, e vai nos guiando por meio do seu governo, através dos oficiais da igreja, com o ensino da palavra do Evangelho. Então é isso, meus irmãos. Segundo agora, a segunda parte da resposta 51. Segundo, pelo seu poder, ele nos defende e preserva de todos os inimigos. Não é? Então veja, a questão todinha é: por que é que a igreja permanece de pé? Né? Aquela promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por que a igreja permanece de pé? Porque, veja, irmãos, ainda mais do que foi com Israel, a igreja cristã ela é muito odiada no mundo. Né? O mundo odeia a igreja. O mundo odeia a igreja, certo? Não se engane com essa aceitação. Estamos numa sociedade fundamentada pelo cristianismo. Isso é verdade, estamos no Ocidente. E o Ocidente ele avançou, não é, com o apoio, com a influência da igreja. Isso é fato, não é? Porém, isso não significa absolutamente nada no que diz respeito a colocar a igreja em um alto patamar. Até mesmo quando nós percebemos uma sociedade que tem influências cristãs, nós podemos observar como essa sociedade tem se modificado para destruir esses princípios, essa influência cristã. O mundo odeia a igreja. O mundo odeia a igreja. Toda revolução que existe é contra Deus e atinge a igreja. É manifesta na igreja, contra a igreja, na verdade. Então veja, o mundo odeia a igreja, certo? E desde quando a igreja cristã começou a pregar, não é, a se espalhar pelo mundo, cumprindo esse trabalho de Cristo, não é? Onde é que estavam as portas do inferno espalhadas pelo mundo, vamos dizer assim, na enganação do diabo? Cristo, ele recebeu autoridade, toda a autoridade no céu, lhe foi dada no céu e na terra, como ele vai dizer aos seus apóstolos, né, de subir aos céus. E como autoridade, ele ordena: agora vocês vão e pregam o evangelho. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Acabou o tempo de trevas, acabou o tempo de enganação, não é? Satanás está sendo amarrado, ou seja, impedido de enganar as nações. As portas do inferno não prevalecem mais contra a igreja. De forma nenhuma, a igreja não vai ficar mais limitada e localizada em Israel, nação, mas esse Israel de Deus, não é? Essa igreja de Deus vai expandir e vai espalhar para cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a igreja vai avançar e aqueles que Deus amou na eternidade crerão pela pregação do evangelho. Cristo ora por isso, não é? Que Deus guarde aqueles que ainda crerão por meio da palavra. Então veja,
A igreja, então, por mais que seja odiada, quando ela vai expandindo, ela está expandindo e, nesse sentido, está provocando o inimigo, desafiando o inimigo, acabando com o inimigo. Basicamente, a igreja onde está chegando a pregação do evangelho, a igreja está derrubando a idolatria, a imoralidade, esse tipo de coisa. Não é de uma maneira bastante local, ela vai manifestando isso com essa sua influência. E isso causa ódio no mundo. Não é? O mundo odeia a igreja, o mundo está se sentindo afrontado pela igreja, porque o mundo, que jaz no maligno, vamos dizer assim, quer cada vez mais fazer o que o diabo quer, não é? Se entregar à carne, se entregar à promiscuidade, à mentira, à enganação, à ganância. E a igreja traz a influência de luz para não ser desse jeito. Então isso causa ira no mundo, porque está provocando o próprio diabo, está afrontando o diabo e fazendo com que o território de domínio de enganação dele diminua. Não é? Nós vamos conseguir erradicar a obra do diabo? Não, quem vai fazer isso é Cristo. Mas, querendo ou não, a igreja contém o avanço da maldade, a igreja avança nesse sentido e até diminui de alguma forma, ou retém, vamos dizer assim, de alguma forma, contém, vamos dizer assim, esse avanço da maldade. E isso, de fato, causa ira no mundo. Então, desde o começo, quando a igreja cristã começou a pregar o evangelho, você pode perceber, pelo próprio testemunho da Escritura, eles foram perseguidos. Era uma afronta para o mundo. Era uma afronta para o mundo observar um povo que adora um Deus, como desde o passado, um Deus que não se vê. Era uma afronta para eles. Não é? A fidelidade ao Senhor, a confiança em Jesus Cristo, o amar aquele que foi crucificado, o viver para Ele. Então veja, isso fez com que o mundo odiasse a igreja. Por quê? Porque odeia o Filho de Deus. O ponto é esse. Não é? A imagem de Cristo é uma imagem ofensiva para o mundo, porque é a imagem triunfante de alguém que foi humilhado, mas venceu ressuscitando ao terceiro dia. Isso é afrontante para o diabo, muito afrontante, porque ele não pôde de maneira nenhuma saborear a vitória, não é? Ele foi completamente derrotado, acabado ali. E aquele que ele tentou destruir de todas as formas venceu, não é? E recebeu toda a autoridade como rei, não é? E como rei, e essa é a explicação, essa é a razão do porquê a guerra permanece de pé, apesar de todo o furor do diabo, todo o furor do mundo, não é? Apesar de tudo isso, apesar das nossas fraquezas, não é? Da nossa carne, ainda assim, Cristo, o nosso rei, defende a sua igreja. O rei, ele não tem uma função apenas de governo no sentido de dar ordens, não é? Ele deve ser honrado, louvado, mas esse rei, não é? O rei em si, a figura real, significa proteção, significa que ele organiza o povo e ele defende o povo, não é? Dos inimigos. O rei tem essa função de proteção e é isso que isso faz. Por isso que, apesar de tanto furor, a igreja permanece de pé. Ninguém pode acabar com a igreja. Mesmo que a gente diga bem assim, nossa, pastor, mas eu percebo que o cristianismo está numa fase final. É o fim da era cristã. Nós já ouvimos falar de países pós-cristãos, na Europa, por exemplo. A gente vê um esfriamento muito grande do cristianismo no mundo inteiro. Uma corrupção generalizada. O amor esfriando, cumprindo-se as promessas, não é? As profecias, aliás. Mas ninguém pode impedir a igreja, ninguém pode acabar com a igreja. Apesar de boa parte, não é, da cristandade ser corrompida, não é, e querer usurpar o lugar dos verdadeiros cristãos, ainda assim a igreja de Cristo permanece de pé. Sempre haverá um remanescente fiel. Isso é fato, porque ninguém pode acabar com a igreja, nunca pôde. Deus nunca abandonou seu povo. Não é? Então esse é o benefício que nós temos, né? A garantia de que ninguém pode acabar com o povo de Deus. Ninguém. Não é? E, por fim, a pergunta 52, né? Para terminar. Que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Qual o consolo que nós temos com relação a isso, né? Quando nós pensamos em juízo, geralmente é algo que vem às nossas mentes como algo terrível. E, de fato, para o mundo será, né? Mas há uma diferença de expectativa na volta de Cristo. Eu acho estranho quando cristãos protestantes, não é, colocam um certo terror na vinda de Cristo. Eu acho isso bastante estranho, não é? Eu não estou dizendo que nós não devemos vigiar. Porém, essa vigilância nossa não tem a ver com temermos esse dia, no sentido de que tenhamos alguma dúvida, né, de que talvez sejamos julgados também. Não é essa a expectativa
que nós temos nessa promessa da volta de Cristo. Então veja, a resposta sobre o consolo da volta de Cristo a julgar os vivos e os mortos. Que em todas as minhas aflições e perseguições, eu, de cabeça erguida e cheio de ânimo, espero vir do céu, como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por minha causa, e removeu de sobre mim toda a maldição. Ele lançará todos os seus e os meus inimigos na condenação eterna, mas levará para si mesmo, para o gozo e glória celestiais a mim e a todos os seus escolhidos. Então, o dia da volta de Cristo é um dia glorioso para a igreja. É um dia de honra para a igreja. Toda a vergonha que nós passamos, irmão, nós já passamos aqui. Toda a humilhação nós passamos aqui. Todo o sofrimento nós passamos aqui. Nós recebemos a humilhação do mundo, o ódio do mundo, a perseguição do mundo. Não é? O diabo luta contra nós, então nós estamos vivenciando essa luta contra o pecado. Ele luta para nos fazer pecar o tempo todo e nós caímos muitas vezes, né? Ou seja, nós estamos apanhando nisso aí muitas vezes. Então dói, viver como um cristão fiel dói, mas a nossa consolação é que quando Cristo vier, Ele não estará nos envergonhando publicamente. Essa vergonha pública será para os ímpios. A igreja que foi tão odiada, tão rejeitada, nesse grande dia será exaltada pelo seu noivo. Percebe? Imagine a cena, né? O momento onde a igreja de Cristo, composta por aquelas pessoas que foram sempre humilhadas, sempre rejeitadas, os menores do mundo, não é? Os que não tinham importância no mundo, ali, diante de toda a humanidade, perante o juízo de Deus, perante o grande trono de Deus, serem reconhecidas. Ser reconhecido, ser reconhecida. Imagine ali, quando todos estão perplexos e diante do trono para serem julgados por suas obras, Cristo nos chamar pelo nosso nome. Então será um dia de honra. Eles conhecerão a manifestação da graça de Deus pela glória da igreja. Então esse é o consolo. É por isso que o catecismo responde, não é? Que em todas as minhas aflições e perseguições, eu de cabeça erguida. O tempo da humilhação é hoje, né? O tempo da nossa cruz é hoje, o sofrimento é hoje. Mas naquele grande dia, significa que isso acabou. Significa dizer que será um dia de glória para a igreja. Né? De glória para a igreja. Isso de fato é maravilhoso. São palavras consoladoras que nós recebemos, né, do Evangelho e que são demonstradas aqui no nosso catecismo. O que nós podemos observar nos textos bíblicos. Eu vou ler esse texto aqui e finalizar, certo? Eu concluir. O texto de Mateus 25, 31 ao 46. Texto que vocês conhecem, mas que dá pra gente ter uma ideia disso aí. 31, 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Então o rei dirá, esse grande rei, que é Cristo, aos que estiverem à sua direita, isto é, as suas ovelhas, não é? As ovelhas que ele prometeu que não abandonaria. As ovelhas que ele disse que eu as conheço, elas me seguem e dou-lhes a vida eterna, João capítulo 10. Não é? E ninguém poderá arrebatar de minhas mãos. Essas ovelhas aqui, ele fala: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino que está preparado para vocês por decreto desde a fundação do mundo. Isso é uma referência à eternidade, não é? Ou seja, desde sempre, desde o início, quando Deus determinou seus planos eternos, né? A Trindade, esse reino está preparado para esses. Eles foram humilhados durante o tempo nessa terra, mas desde a eternidade, não é? A glória os estava reservada. Isso aí é uma maravilha para nossas vidas, né? Para nossa alma.
Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estavas nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, isso fala da comunhão da igreja, da fé, da unidade da igreja, não é? Em como a igreja agiu com unidade, se amando mutuamente, cada membro da igreja, não é? Cooperando para o seu próprio crescimento, acolhendo uns aos outros. Essas palavras falam justamente desse cuidado que a igreja tem com ela mesma, né? Manifestando o amor de Cristo. É justamente sobre isso. Sobre aqueles que foram reunidos por chamado do Evangelho ao povo de Deus e amaram o povo de Deus, preocupados com seus irmãos. É a esses que Cristo está dizendo isso, não é? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estavas nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Ou seja, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa palavra dura de condenação e de juízo é para os ímpios, aqueles que sempre rejeitaram a igreja, que sempre odiaram o povo de Deus, aqueles que não amaram a igreja, de verdade não amaram. Por mais que dissessem que eram simpatizantes, nunca amaram a igreja. Por mais que dissessem que respeitavam a igreja, a liberdade religiosa, eles nunca amaram a igreja. Porque eles não lutaram pela igreja. Eles não deram suas vidas pela igreja. Eles não cuidaram da igreja. Eles não receberam a igreja. Nada fizeram pela igreja. E quando não fazem a igreja, não fazem o próprio Cristo. Porque a igreja é o seu corpo. Percebe? O mundo é condenado por causa disso. Essa é a palavra que Cristo dará ao mundo por todo o seu desprezo ao povo de Deus. Somente aqueles que foram chamados amam a comunhão dos santos, amam a igreja, se esforçam pela igreja, dão a vida pela igreja, porque são a própria igreja, são o corpo de Cristo. Os demais todos serão condenados, não é? Porque jamais puderam ver amor verdadeiro, nem dedicaram suas vidas a amar o povo de Deus. Essa é a consolação que nós temos. Naquele dia será honra para o povo de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Não se esqueçam de prestar bastante atenção nessa aula. Qualquer pergunta, por favor, faça no grupo, certo? Ou pessoalmente também não importa. Mas estudem também o PDF que eu vou deixar aí, tá bom? Deus abençoe. Tenham uma ótima aula.